habilidades e características que você precisa demonstrar durante a sua entrevista para vagas na área de TI. Neste vídeo eu vou discorrer com você algumas perguntas que são muito comuns em serem arguídas pelos entrevistadores quando você está participando de um processo seletivo para a área de TI. E as respostas que eu vou trazer aqui para você não necessariamente são as que você deve seguir ao pé da letra, porque você tem a sua própria experiência profissional, sua experiência de vida, e ela tem que ser adequada à resposta que você vai prover para o entrevistador, né? Entretanto, essas respostas que eu vou colocar aqui servirão para você se embasar e emular para a sua resposta, ou seja, vai te dar um direcionamento, quais são os tópicos que você precisa abordar, se eles estão, né, conectados com a sua experiência profissional, se eles realmente fazem parte da sua experiência profissional. Então é um guia, um direcionamento, ok? Bom, se você não me conhece ainda, meu nome é Rodrigo Melo, eu sou um profissional com mais de 28 anos na área de tecnologia da informação, é isso mesmo. Eu comecei a programar com 19 anos, enfim, trabalhei como engenheiro de software, arquiteto de software durante mais de 15 anos e o restante dos anos eu venho atuando como gestor, uma carreira mais executiva, gerenciando projetos globais, né, com times espalhados pelo mundo inteiro, ok? E aqui no meu canal eu compartilho informações que eu entendo com base nessa experiência minha de mais de 28 anos, né, na indústria de TI, que podem ser relevantes para você que está iniciando na área de TI ou que já está na área, porém busca aí um desenvolvimento profissional, né, um desenvolvimento dentro da sua carreira, ok? Então, se você ainda não é inscrito no canal, te recomendo que você se inscreva, deixe um like, comente, coloque o seu feedback, né, sobre os vídeos que eu estou produzindo aqui, é muito importante. Se você gostou desse conteúdo, então compartilhe com toda a sua rede de relacionamento, para quem você acha que essas informações serão relevantes, ok? Então vamos lá para as perguntas. As respostas, elas precisam permear esses 4 pontos que eu destaquei aqui. Em todas elas você precisa abordar a sua habilidade de conseguir manter-se no projeto ou gerenciar os projetos que você tem dentro, né, do prazo, do escopo que for determinado, ter a habilidade de trabalhar em equipe, né, demonstrando atitudes colaborativas que, como um time, você vai contribuir para que atinjam, né, os objetivos estratégicos daquele projeto ou no nível da empresa como um todo, a corporação. Aqui o espírito de você não ser o protagonista é muito importante, mas você entender que você com o time juntos conseguirão atingir os objetivos. Essa postura é extremamente importante. Coloque-se não como protagonista, mas como uma pessoa parte de toda a engrenagem daquele time que trabalha junto para um objetivo comum. 3, né, demonstrar sua capacidade analítica e cognitiva para a resolução de problemas complexos. Uma das principais habilidades que são avaliadas durante um processo de recrutamento, de avaliação, de seleção, principalmente falando-se da área de TI, é a capacidade que a pessoa tem de resolver problemas. Então, durante o tempo todo, quando você estiver respondendo alguma pergunta do entrevistador ou aplicando, resolvendo um determinado cenário de um teste prático, você pode ter certeza que as pessoas vão estar analisando qual é a sua capacidade analítica e cognitiva para encontrar a solução de problemas complexos. Você é uma pessoa que tende a ir por caminhos mais complexos para resolver o problema, ou você é uma pessoa que tem uma linha de raciocínio mais objetiva, mais direta ao ponto, sem fazer muitos desvios no trajeto para chegar no mesmo ponto que você poderia ir por uma via mais curta, né? Então essa habilidade é muito
importante para profissionais na área de TI. Ok? Ter uma comunicação de forma efetiva, principalmente quando você estiver interagindo com as pessoas não técnicas ou outros times, por exemplo, stakeholders, né, em geral, é muito importante. E durante a entrevista propriamente dita, você interagir com o entrevistador demonstra uma habilidade de comunicação importante. Por exemplo, quando você estiver realizando um teste prático, é visto de uma forma muito positiva você comentar em voz alta o seu raciocínio. Ou seja, você está externalizando para o entrevistador ou os entrevistadores o que você está pensando em fazer e o porquê você está tomando tais decisões. Você pode comentar então o seu raciocínio, né, durante a sua entrevista, durante a execução de um teste prático. Isto é uma demonstração que você é uma pessoa que quer ser entendida e que você precisa, portanto, ter o feedback de quem está te ouvindo sobre o que você está tentando comunicar. Então, só por você estar comentando o que você está pensando na execução, né, como eu dei no exemplo, do teste prático, já demonstra em si uma habilidade de comunicação que te diferencia de muitos outros candidatos que a maioria deles, quando começa a fazer um teste prático, tende a ficar mais introspectivo. Ok? Então vamos em frente. Uma pergunta muito comum. Por favor, conte-nos um pouco sobre você e por que você acha que deveríamos escolhê-lo para ocupar essa posição. Bom, aqui é uma resposta que você pode se embasar. Eu vou discorrer ela aqui com você e você vai ver que ela tem alguns elementos que nós pontuamos dentro daqueles 4 itens importantes, sim, são habilidades importantes que um profissional de área de TI precisa ter, ok? Então vamos lá. Como que ficaria essa resposta para a pergunta? Por favor, conte-nos um pouco sobre você e por que você acha que deveríamos escolhê-lo para ocupar essa posição. Eu sou uma pessoa que leva o trabalho muito a sério, porque para mim o trabalho é muito importante. Além disso, eu realmente gosto da área de TI e tudo relacionado à minha função como profissional na área. Como, por exemplo, resolver problemas complexos e simples. São uma das coisas que mais gosto de fazer. Tá vendo? Aqui eu já estou fazendo um link com uma daquelas habilidades essenciais que um profissional da área de TI tem que ter e que é muito bem valorizado pelos entrevistadores, que é a habilidade de resolver problemas simples a complexos. Ok? Então, continuando. Porque me ajudam a desenvolver tecnicamente e agregar mais valor aos projetos em que trabalho. Olha aqui, aqui na resposta a gente está falando porque me ajudam a desenvolver tecnicamente e agregar mais valor aos projetos em que trabalho, porque, obviamente, quando você consegue resolver, as pessoas que conseguem resolver problemas complexos, elas sempre estão se colocando em situações de desconforto, elas saem da zona de conforto. E quando você sai da sua zona de conforto, você aprende mais do que se você não estivesse numa área de desconforto, certo? Então, por isso que a justificativa, né? Resolver problemas complexos e simples, porque me ajudam a desenvolver tecnicamente e agregar mais valor aos projetos em que trabalho. Isso é lógico, e isso é percebido pelos entrevistadores, ok? Outro aspecto que também me traz grande satisfação é trabalhar com equipes e projetos desafiadores. Eu sou um forte candidato para essa posição, não somente pela ampla relevância da minha experiência que é compatível com o que é solicitado na descrição da vaga, mas também por obter um nível de conhecimento técnico realmente adequado, que me possibilitam performar acima do que é esperado para essa posição. Ok, aqui você está colocando, nivelando os requisitos da vaga de acordo com a sua experiência. Não, realmente, eu tenho a experiência que vocês estão pedindo. E conclui assim, se eu for selecionado ou selecionada para essa posição, eu acredito que você ficará positivamente, você, no caso o entrevistador, positivamente surpreso com a minha maneira de trabalhar e também com uma outra forte característica que eu possuo, a de sempre estar buscando por aprendizado e desenvolvimento contínuo para me manter bem informado com o que há de mais atual no mercado de TI. Então, nessa
resposta, você pode ver que aqui nós permeamos alguns daqueles itens que discutimos anteriormente, que são habilidades essenciais que todo profissional da área de TI tem que ter. Capacidade de resolução de problemas simples e complexos e aprendizado contínuo. Então, você pode usar aqui como base para a sua resposta quando vier uma pergunta nesse sentido, ok? Uma outra pergunta muito comum. Por que você quer especificamente essa vaga e o que te atraiu em vir trabalhar em nossa empresa? Importante, né? O que a empresa tem? Porque assim, entenda o seguinte, num processo de entrevista, ambos estão sendo avaliados. Você como candidato está sendo avaliado, mas você também está avaliando a empresa. Então, por algum motivo, pode ser que tenha características naquela empresa que te chamou a atenção e você se dispôs a participar do processo seletivo desta empresa, certo? Então aqui a gente precisa ter muito cuidado com a resposta, porque aqui nós podemos estar, dependendo da nossa resposta, ela pode ir em linha, ou seja, em encontro com os valores daquela empresa, ou não, podemos ir contra. Então, muito importante você, antes da entrevista, procurar e entender que empresa é aquela. Vai no site da empresa, leia o perfil dessa empresa também no LinkedIn, tentem descobrir no site da empresa quais são os valores que ela tem como corporação, né? E quais são as áreas que ela atua, né, no mercado, qual que é o nicho, né, qual que é a indústria ou indústrias que ela atua, quais são os clientes, né, para você ter gama de informação para responder esse tipo de pergunta. Mas vamos ver a resposta. Por que você quer especificamente essa vaga e o que te atraiu vir trabalhar em nossa empresa? Eu estou vivendo uma fase da minha carreira onde eu me sinto muito mais preparado para novos desafios e, ao mesmo tempo, quero usar todas as minhas habilidades e experiência para ir além dos limites que já alcancei. Então, aqui você está dizendo o seguinte: eu quero novos desafios, eu me sinto preparado, mas não estou tendo desafios na empresa que eu estou atualmente e por isso que eu almejo, e por isso eu estou buscando novos desafios. Embora seja muito agradecido por toda a experiência que eu ganhei na empresa que eu estou atuando, né, no momento, ou na empresa que eu atuei, né, caso você esteja disponível no mercado, ok? Então, essa primeira linha é para deixar isso claro. Então, seguindo, porque assim ficarei mais preparado para assumir responsabilidades que o meu próximo nível de carreira exige. Eu já tive outros excelentes trabalhos na área de TI em projetos fantásticos que contribuíram muito para o meu crescimento no mercado, mas este é definitivamente o que eu estou mais interessado e animado. Vocês são claramente a mais inovadora e bem estruturada corporação com planos diferenciados para o futuro. E eu sou uma pessoa que tende a ficar por muito tempo nas empresas em que trabalho. Por isso, eu consigo me ver progredindo dentro da sua organização, obviamente considerando que você estará satisfeito com a minha performance, habilidades, skills. E eu acredito que você ficará satisfeito. Eu realmente amo trabalhar com TI e também por isso sou extremamente focado em entregar ótimos resultados e trazer novas ideias que possam agregar valor ao projeto. Observe que aqui você está deixando bem claro que você pontua saber que a empresa é uma empresa inovadora, bem estruturada, com planos diferenciados para o futuro. Você pode ser, nesse momento aqui, desafiado e dizer: legal, o que te chamou a atenção em termos de inovação e que te fez nos ver assim como inovadora e bem estruturada? Por isso é importante você fazer aquele estudo que eu acabei de informar, prévio da companhia, entendendo os valores, indústrias que ela trabalha, o que ela faz, quais são os serviços que ela entrega, quais são os clientes que ela atende, para que você saiba justificar esse seu statement aqui, nessa sua afirmação, ok? E aqui uma outra pergunta, para encerrar: quais são as habilidades que os mais importantes na área de TI e por quê? Aqui a empresa pode estar tentando te fazer uma avaliação do ponto de vista: o que você acha que nós entendemos que seja importante num profissional para trabalhar conosco? E aí você pode permear esses elementos aqui.
O perfil de um profissional de TI bem-sucedido é composto por um conjunto diferenciado de skills. O planejamento e a execução são um dos mais importantes deles, porque na área de TI temos como premissa a responsabilidade de entregar nossas tarefas dentro do tempo e orçamento em que foram definidos. A única maneira de você atingir esses objetivos é realizando um planejamento detalhado do projeto, mapeando todos os riscos, dependências e executando o que foi planejado. E se você falhar em alguma dessas duas áreas, seu cliente ou a sua empresa sofrerão grandes consequências negativas. Além de ter um plano estruturado e executar esse plano com bastante controle, também é preciso ter excelente comunicação verbal e escrita, se envolver a fundo com tudo que esteja relacionado ao projeto, ser flexível ao modelo de atuação que o projeto exige, não se abater perante as diversidades e desafios e também ter confiança em você e na capacidade do seu time. Eu acredito ter todos esses skills e qualidades que podem me ajudar a entregar excelentes resultados dentro do tempo e orçamento planejados. Essa é uma pergunta, né, e uma resposta que você pode falar assim, mas eu, Rodrigo, eu ainda não tenho essa experiência. É uma pergunta muito voltada, por exemplo, para uma posição de liderança técnica ou gestão, né? Sim, realmente ela se aplica mais para cargos de liderança, né, de projetos. Mas fica aqui a referência para você, né? E aqui tem alguns pontos sensíveis, né, que são habilidades importantes, soft skills, que você precisa ter hoje em dia no mercado, principalmente para posições de liderança, que são algumas que eu pontuo aqui, como você ser flexível ao modelo de atuação do projeto, né, não se abater perante as diversidades, desafios. Então, assim, essa resiliência controlada, né, e esse controle emocional é muito importante. Bom, esses são os pontos que eu queria discorrer com você nesse vídeo, tá? De como se posicionar. Lembrando que você pode usar essas referências, né, para se planejar para responder de acordo com a sua experiência, né, profissional, obviamente. Se você quer entender um pouco mais o que fazer, o que não fazer durante um processo seletivo para vagas na área de TI, de developer, engenheiro de dados, analista de dados, líder técnico, gerente de projetos, arquiteto de software, eu te convido para conhecer o meu curso Cracking Tech Interviews. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Nesse curso eu detalho para você todas as etapas do processo seletivo e para cada tipo de vaga, como eu falei, programador, engenheiro de dados, analista de dados, arquiteto de software, para cada uma delas eu detalho o que você deve fazer e o que você não deve fazer antes, durante e depois das entrevistas, tá? Então, se você ainda não conhece, checa aí, clica no site, dá uma olhada no site. O curso está com um valor bem acessível e já são mais de 1000 alunos e que passaram por esse curso e os resultados foram excelentes, o feedback que eu tenho. Então, eu te convido para assistir aí, clicar e se inscrever no curso e continuar aí assistindo os vídeos do canal, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.